2025 veio e se foi, e ao longo do ano vimos muitos mistérios surgirem. Alguns foram resolvidos, enquanto outros continuam a frustrar os investigadores. Mas eles e as famílias das vítimas envolvidas continuam esperançosos de que algumas respostas serão encontradas nos próximos meses. Número 10. O desaparecimento de Xiu Shu, de 79 anos, é apenas um dos muitos casos de pessoas desaparecidas em 2025 que continuam sem solução. Sua família fez vários apelos ao público para que se manifeste caso tenha qualquer informação sobre seus últimos movimentos ou paradeiro atual. Até agora, nenhuma pista foi encontrada sobre o que aconteceu com ela. Em dezembro de 2025, Shu foi diagnosticada com demência, então ela recebeu cuidados do marido e do filho enquanto morava em Great Neck, Nova York. No dia em questão, ela saiu de casa localizada na Oakley Street por volta das 15 horas, possivelmente para dar uma caminhada, mas ela não voltou. Sua família começou a se preocupar com a segurança dela. Mas quando não conseguiram encontrá-la ou entrar em contato com ela, eles procuraram a polícia naquela mesma noite para registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Eles explicaram que Shu fala pouco inglês e que ela pode ter dificuldade para encontrar o caminho de casa devido à sua condição. Infelizmente, Shu não pôde ser localizada pelo celular, pois ela o deixou em casa quando saiu naquele dia. Além disso, a etiqueta de localização que foi colocada em seus tênis também não serviu de nada, pois ela não calçou esses sapatos antes de sair de casa. Vale ressaltar que esta não é a primeira vez que Shu se afasta da casa da família. Mas esta é a primeira vez que ela saiu sem levar algum tipo de dispositivo de rastreamento, e foi sugerido que ela simplesmente esqueceu de fazê-lo. O maior tempo que ela ficou longe de casa recentemente foi 12 horas. E durante esse incidente, ela conseguiu voltar sozinha, sem nenhuma ajuda. Há preocupações reais de que Shu possa ter ficado desorientada ou confusa enquanto estava longe da família e que ela possa estar tentando encontrar o caminho de volta. Como ela fala principalmente mandarim, pode ter dificuldade para se comunicar com outros. A família dela também expressou temores de que ela possa estar passando por uma emergência médica e acrescentou que, se receber ajuda, pode recusar. Em um apelo ao público, eles afirmaram que ela geralmente anda em um ritmo acelerado e frequentemente pode ser vista conversando sozinha, o que pode ajudar na sua identificação. As autoridades pediram que moradores de Great Neck chequem seus sistemas de segurança caso tenham visto Shu. Essas imagens podem ajudar a identificar seus últimos movimentos. Os investigadores acrescentaram que ela pode tentar ir sozinha para Queens, especificamente para a região de Bayside, mas nenhum avistamento nessa área foi relatado. Enquanto isso, o Departamento de Polícia do Condado de Nassau pediu que qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro de Shu entre em contato pelo número 5165737347. Número 9. Michael J. Small, de 79 anos, está desaparecido de Abington, Virgínia, desde março de 2025. A polícia estava cada vez mais preocupada com seu bem-estar, já que nenhum sinal dele foi encontrado desde o desaparecimento. Em 2022, Michael mudou-se para a Green Acres Assisted Living Facility, em Abington, após ser diagnosticado com demência. E lá, ele recebeu os cuidados de que precisava e permaneceu lá pelos últimos 3 anos. Mas, na época do seu desaparecimento, a família dele havia decidido transferi-lo para outra instituição. Mas antes que pudessem fazer isso, foram informados de que ele não estava mais lá e a equipe da instituição não fazia ideia de por onde começar. Foi sugerido que ele talvez esteja tentando ir para Charlotte, na Carolina do Norte, onde morava antes de entrar na instituição. Por causa do diagnóstico, ele pode ter se perdido e não consegue voltar. Dada sua idade e condição médica, Michael é considerado em risco, já que pode não conseguir se cuidar sozinho enquanto estiver longe da família e dos cuidadores. Por isso, é fundamental que ele seja encontrado o quanto antes, para que possa ser levado de volta em segurança.
Graças às imagens de câmeras de segurança, que foram posteriormente obtidas pela polícia, sabe-se que ele saiu do Green Acres sozinho e a pé no dia 24 de março de 2025. As imagens mostram ele saindo por volta das 16 horas naquele dia. E uma testemunha relatou tê-lo visto na região da farmácia do Michael por volta das 18h30 daquela noite. Ao serem questionados sobre o motivo da viagem para Charlotte, a família disse que a irmã dele mora lá. Ele já havia falado sobre viajar para lá no passado e ficou tão obcecado em ver a irmã novamente que tinha o hábito de sempre carregar o endereço dela no bolso onde quer que fosse. Depois que ele foi dado como desaparecido, uma busca foi organizada e contou com a participação do Departamento de Polícia de Abington, o gabinete do xerife do Condado de Washington, a Polícia Estadual da Virgínia, o Corpo de Bombeiros de Abingdon e o Departamento de Serviços Sociais da Virgínia, entre outros. A filha de Michael, Carrie, contou a um veículo de notícias que a família também fez buscas em Bristol, conversando com pessoas em situação de rua. Na esperança de que ele tivesse sido visto, ela acrescentou que Michael estava acostumado a fazer longas caminhadas e trilhas. Então, ele poderia ter percorrido uma boa distância antes que percebessem que ele estava desaparecido. A família dele agora ficou sem áreas para procurar e pede que, se alguém tiver alguma sugestão de onde eles possam continuar as buscas, por favor, entre em contato. Carrie explicou que os moradores do Green Acres podem entrar e sair livremente e comentou que Michael costumava caminhar sozinho. No passado, um funcionário sempre conseguia encontrá-lo relativamente rápido e trazê-lo de volta para a instituição. Enquanto isso, a instituição pediu desculpas à família pelo desaparecimento dele. E o proprietário decidiu oferecer uma recompensa de $1.000 para quem fornecer informações que levem ao paradeiro de Michael. Michael é conhecido por ter breves momentos de lucidez e teme-se que ele tenha sido levado por um motorista durante um desses episódios. Se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro dele, entre em contato com a Central de Despacho do Condado de Washington pelo número 276-6766-277. Número 8. Sempre que alguém desaparece na natureza selvagem, é preciso encontrá-lo o mais rápido possível. Principalmente se a pessoa não tiver suprimentos e equipamentos para sobreviver ao ar livre por muito tempo. Por isso, a família de Robert Weaver, de 59 anos, está desesperada por qualquer pista sobre onde ele possa estar. E as autoridades compartilharam desse sentimento, afirmando que estão realmente preocupadas com a segurança dele. Robert trabalha no Serviço Nacional de Parques e tem grande experiência em atividades ao ar livre. O fato de ele não ter contatado amigos e familiares deixou todos ansiosos, pois seu desaparecimento repentino não condiz com seu comportamento habitual. Sabe-se que no dia 24 de junho de 2025, Robert estava passando um tempo na cabana de uso público de Doroshan Bay, que fica perto do lago Skylac. Ele não estava de serviço e decidiu passar o dia na cabana durante seu tempo livre. A mãe dele disse depois aos investigadores que Robert ligou reclamando de não gostar do tempo na cabana. Ele mencionou que provavelmente procuraria outro lugar de onde pudesse fazer trilhas e disse que provavelmente iria para a região do Alto Rio Kenai. Assim que ele foi dado como desaparecido após faltar ao turno, uma busca foi iniciada com a ajuda de unidades caninas, drones, helicópteros, botes infláveis e barcos, mas inicialmente nenhum sinal de Roberto foi encontrado. Então, no dia 28 de junho, os buscadores finalmente encontraram sua primeira pista. A mochila de Roberto foi encontrada na região do Alto Rio Kenai, depois que ficou presa em um amontoado de troncos. Isso indica que ele realmente procurou um novo lugar para acampar. O carro dele foi encontrado no dia 1º de julho, mas ao revistar o veículo, os investigadores não encontraram mais nada de útil. Buscas foram então realizadas na região do Alto Rio Kenai, mas novamente sem sucesso, embora os investigadores tenham declarado acreditar que ele ainda possa estar naquela área. A busca foi oficialmente encerrada em 24 de junho, mas as autoridades afirmaram que novas buscas serão coordenadas no futuro. Essas serão feitas pelo Serviço Nacional de Parques e Parques Estaduais do Alasca, com auxílio dos policiais estaduais do Alasca.
A mãe de Roberto iniciou uma campanha no GoFundMe, pois precisam trazer seus pertences e veículo de volta para casa, o que, segundo ela, custará muito dinheiro. Até agora, a campanha arrecadou pouco mais de $2.000. Ela acrescentou que escreveu para o presidente e para o senador estadual dela, Jerry Morin, pedindo que mergulhadores profissionais fossem enviados para as áreas onde Roberto pode estar, mas não recebeu resposta. Se você ou alguém que você conhece tiver qualquer informação sobre o caso de Roberto, entre em contato com a sede do Refúgio Nacional de Vida Selvagem de Kenai pelo telefone 907-262-7021. Número 7. Fred Van Valkenburg, de 63 anos, desapareceu na segunda metade de 2025, mas o caso dele continua sem solução, já que sua família, amigos e as autoridades não conseguiram localizá-lo. E eles pediram a ajuda do público na esperança de que o caso dele seja resolvido. Em novembro daquele ano, Fred estava morando em Port Charlotte, Flórida, e foi visto pela última vez saindo de sua casa, localizada na Bear Avenue. Ele deveria voltar ao trabalho no dia 2 de dezembro, mas não fez isso depois que sua família foi informada da ausência de Fred. A mãe dele procurou a polícia para registrar o desaparecimento. Desde então, as autoridades tentaram localizá-lo, mas tiveram pouco sucesso. Curiosamente, sua esposa não informou o desaparecimento, apesar de ele não ter retornado como planejado. Há preocupações reais com sua saúde. Como Roberto precisa de insulina diariamente, é provável que já tenha ficado sem o medicamento. Por isso, é essencial que ele seja encontrado para receber a medicação. As autoridades afirmaram que alguns aspectos do caso de Roberto parecem fazer muito pouco sentido. E o filho dele, Dylan, acrescentou que acha o desaparecimento do pai suspeito e fora do comum. Após o registro do boletim de ocorrência, a polícia revistou a casa de Fred e sua esposa, onde encontrou carteira, carro, chaves e celular dele. Não se sabe por que ele sairia de casa sem esses itens, especialmente o celular, já que normalmente ele mantinha contato com a família. Se ele tivesse levado o celular com ele, talvez pudesse ter sido usado para rastrear seus movimentos, mas isso não é possível. As autoridades realizaram várias buscas na área do Veterans Park, perto de Edgewater, mas mesmo com o uso de cães farejadores, nenhuma pista foi encontrada. Vale ressaltar que um bilhete foi encontrado na casa do casal após o desaparecimento de Fred, mas a polícia se recusou a divulgar o que estava escrito nele, ou se ele era realmente o autor. Quando foi visto pela última vez, ele estava caminhando pela Bear Avenue, perto de sua casa, mas seus movimentos depois disso permanecem incertos. Dylan se surpreendeu ao receber uma ligação do escritório do xerife informando que seu pai estava desaparecido há 3 dias. Seu tio Randy foi quem registrou o boletim de ocorrência de desaparecimento. Ainda é um mistério porque a esposa de Fred não fez isso quando ele não voltou, enquanto seu desaparecimento parece suspeito para na família. A polícia declarou que não suspeita de crime no caso de Fred e não acredita que haja envolvimento de nenhum elemento criminoso. Qualquer pessoa que tenha visto Fred ou tenha alguma informação sobre o caso dele deve entrar em contato com o gabinete do xerife do condado de Charlotte pelo número 9416-392-101. Número 6. A Deb Ed Rouhana, de 69 anos, é bem conhecido na comunidade de Vestal, em Shenango, Nova York. Na época do seu desaparecimento, ele já morava na região há 3 décadas, e seu negócio, uma concessionária de carros usados chamada Cars Near Us, era um ponto fixo na área há 20 anos. Por isso, seu desaparecimento repentino e inexplicável deixou a comunidade chocada. Mas, apesar dos melhores esforços deles e dos investigadores, ele ainda não foi encontrado. A polícia pediu que quem tiver informações sobre o caso se manifeste para que os 5 filhos de Adib encontrem algumas respostas que buscam. A última vez que Adib foi visto foi por volta do meio-dia do dia 11 de janeiro de 2025, enquanto ele estava em sua concessionária, que fica na Upper Front Street. Sua família se preocupou quando ele não voltou para casa e continuaram sem notícias dele.
No dia 14 de janeiro, eles decidiram entrar em contato com a polícia para registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Um dos primeiros passos da investigação foi checar seus registros telefônicos. Surpreendentemente, descobriram que o telefone de Adib foi atualizado às 18h no dia do desaparecimento. Enquanto estava nas proximidades da concessionária, apenas alguns minutos depois, ele foi desligado e não foi mais ligado desde então. Após a família dele fazer um apelo emocionante ao público, algumas pistas foram recebidas e investigadas, mas nenhuma dessas dicas levou à localização de Adib. Os detetives vasculharam todas as informações disponíveis na tentativa de reconstruir os passos do homem desaparecido depois que ele saiu da concessionária. Mas nenhuma filmagem útil de câmeras de segurança foi encontrada e ainda não se sabe se ele saiu por vontade própria ou se foi vítima de algum crime. Os investigadores têm certeza de que alguém na comunidade de Vestal sabe o que aconteceu com Adib, mas essa pessoa não se apresentou, deixando a investigação parada, já que nenhuma outra pista foi encontrada. Em um esforço para incentivar qualquer pessoa com informações úteis a se apresentar, a família dele ofereceu uma 20.000 para quem puder ajudar a polícia a encontrar Adib. Apesar da grande recompensa, ninguém trouxe essas informações. Qualquer pessoa que tenha visto Adib ou que possa ajudar a polícia a localizá-lo deve entrar em contato com a linha de denúncias do Departamento do Xerife do Condado de Broome pelo número 607778119. Número 5. Há uma preocupação real com o bem-estar de Eric Thomas Putnam, de 36 anos, que está desaparecido desde 4 de abril de 2025. Os investigadores divulgaram o máximo de detalhes possível sobre o caso dele e alguns desses detalhes são muito preocupantes. Eric é natural de Ocala, na Flórida, e quando desapareceu, ele trabalhava na Marion Pneumatics and Hydraulics, que fica na Magnolia Avenue. Ele foi visto lá durante seu turno no dia do desaparecimento e nenhum colega teve notícias dele desde então. Poucos detalhes estão disponíveis no caso de Eric, mas sabe-se que existem preocupações reais com a sua segurança. Graças a algumas pistas que foram encontradas desde o dia em que ele desapareceu sem deixar rastros, em 7 de julho, 3 meses após ele ter sido dado como desaparecido, sua mãe, Rebecca Sanchez, recebeu uma ligação de alguém que havia avistado o carro dele. Mas as informações que tinham só aumentaram a preocupação com a segurança de Eric. Eles informaram a ela que o carro dele havia sido incendiado antes de ser encontrado na 1224 East Anderson Street, em Orlando, e que ele havia sido rebocado antes que a cena pudesse ser analisada pelos investigadores. Sugeriu-se que alguém incendiou o veículo para eliminar qualquer evidência potencial que estivesse presente. Mas isso continua sendo apenas uma teoria, já que nenhum outro sinal de crime foi encontrado. A família dele pediu à comunidade do Condado de Marion que qualquer um com informações sobre o ocorrido naquele dia contate a polícia imediatamente. A área onde o carro dele foi encontrado foi analisada em busca de pistas, mas nada de útil foi recuperado. Ninguém viu a causa do incêndio, então continuou desconhecido se isso foi feito de propósito ou se o carro estava apenas com problemas elétricos que o fizeram pegar fogo. Além disso, não se sabe se Eric estava presente quando o incêndio começou, se ele deixou a área a pé ou em um veículo, ou se foi levado contra a sua vontade por motivos que permanecem desconhecidos. Qualquer pessoa que saiba por que o carro de Eric foi incendiado ou que queira relatar um avistamento dele, deve entrar em contato com o Departamento do Xerife do Condado de Marion pelo telefone 3527328181. Número 4. Não é fora do comum para Taina Noreska, de 27 anos, sair de casa de vez em quando em Lawrenceville, Geórgia, mas ela sempre voltava depois de 1 ou 2 dias. De acordo com sua família, o desaparecimento dela em 1º de maio de 2025 causou grande preocupação, já que desde então não conseguiram mais contato com ela. Sua meia-irmã, Natifa Charles, declarou durante uma coletiva de imprensa que ela e o resto da família de Taina esperavam que ela voltasse naquele dia ou no seguinte,
Mas isso nunca aconteceu. E eles ficaram cada vez mais preocupados com a segurança dela. Ela saiu de casa na tarde do dia 1º de maio e foi observado que ela levava alguns de seus pertences pessoais. Ela não disse para onde ia nem seus planos, deixando os investigadores com a difícil tarefa de tentar descobrir se ela decidiu ficar longe de casa por vontade própria ou se algo ruim aconteceu com ela. Seus amigos e familiares já reiteraram que ela nunca abandonaria seus 2 filhos, e eles sentem que seu desaparecimento prolongado não condiz com sua personalidade. Após abrir o caso, investigadores examinaram a conta bancária e registros telefônicos de Taina, mas nenhum mostrou atividade desde o desaparecimento. Em seguida, eles vasculharam as contas de mídia social dela em busca de pistas, mas não encontraram nenhuma e também não foram acessadas desde aquele dia. Sabe-se que ela foi até a Grayson Highway a pé, já que foi vista por câmeras de segurança empenhando seu celular por dinheiro naquela área. Isso levou a muitas perguntas sem resposta, como por que ela precisava do dinheiro e se ela planejava deixar a região e nunca mais voltar sem avisar nenhum de seus entes queridos. Ao serem informados sobre essa transação, a família dela afirmou que ela já havia falado no passado sobre se mudar para Houston. E os investigadores têm mantido contato com policiais na região de Lawrenceville, caso Taina seja vista por lá. Embora essas informações pareçam sugerir que ela saiu por vontade própria, a família de Taina continua não convencida, embora ela tenha saído. No passado, ela sempre levava os filhos com ela nessas ocasiões e eles temem que ela possa ter sido vítima de algum crime. Curiosamente, a família não comunicou imediatamente o desaparecimento dela. Após 4 dias desaparecida, o namorado com quem morava só então procurou as autoridades. E ele não explicou por que demorou tanto para agir. Mas os investigadores afirmaram que isso não é necessariamente uma prova de que algo nefasto estava acontecendo, já que cada caso de pessoa desaparecida é diferente do outro. Os membros do público em Lawrenceville e Houston foram orientados a ficar atentos a Taina e a relatar qualquer avistamento dela. Se você souber onde Taina está ou tiver qualquer informação que possa ajudar no andamento do caso, entre em contato com o Departamento de Polícia de Lawrenceville pelo número 770-600-75.057, mencionando o número do caso da agência 2500-50-090. Número 3. Ashley Moore, de 26 anos, continuava desaparecida, apesar dos melhores esforços de sua família e dos investigadores para encontrá-la. Em setembro de 2025, Ashley Moore estava morando em Hartwell, Ohio. Ela foi vista pela última vez lá por volta do dia 10 de setembro. Desde então, família e amigos ficaram mais preocupados com seu bem-estar após ela parar de se comunicar. Eles não explicaram o motivo, mas a família informou aos investigadores que Ashley Moore poderia ter planejado viajar para Las Vegas, sem especificar se seria uma mudança definitiva ou outro motivo. Quando ela não voltou como planejado, sua família procurou todos com quem Ashley Moore costumava andar, para saber se a tinham visto ou conheciam seus planos. Eles ficaram tão chocados quanto a família ao saber do desaparecimento dela. Desde então, todas as tentativas de contato com Ashley Moore falharam. E foi sugerido que o telefone dela ou foi desligado ou ficou sem bateria. Isso impede que o telefone dela seja usado para rastrear sua localização, frustrando investigadores e entes queridos. Eles acrescentaram que ela pode estar dirigindo um Nissan Sentra, que foi equipado com placas temporárias, como costuma acontecer em casos de pessoas desaparecidas. Seus entes queridos afirmaram que Ashley nunca fica tanto tempo sem contato como ficou desta vez, e eles estão preocupados que algo possa ter acontecido com ela. Enquanto ela viajava para Las Vegas, ainda não se sabe se ela estava viajando sozinha ou com um acompanhante. E desde que ela foi dada como desaparecida, ninguém apareceu para relatar que a viu. A última pessoa a falar com Ashley foi sua avó, que conseguiu entrar em contato com ela em setembro, mas não revelou sobre o que conversaram. Seus entes queridos fizeram vários apelos em suas redes sociais na esperança de que alguém apareça com informações sobre seu paradeiro, mas até o momento nenhuma informação desse tipo foi recebida.
Desde então, eles criaram um panfleto sobre as circunstâncias do desaparecimento dela, postado em várias plataformas de mídia social, junto com um apelo para que qualquer pessoa que a tenha visto entre em contato com a polícia. 4 meses após o caso de Ashley ser aberto, investigadores ainda buscam pistas sobre seu paradeiro. Eles prometeram investigar todas as pistas para que a família finalmente tenha respostas. Se você ou alguém que você conhece avistar Ashley, entre em contato com o Departamento de Polícia de Cincinnati pelo número 5135698-600. Número 2. É impressionante quantas pessoas morrem todos os anos por violência desnecessária, sem terem participado dela. Foi exatamente isso que aconteceu com Korlipovski, de 26 anos, quando perdeu a vida em 29 de junho de 2025, e seu agressor ainda não foi identificado. A polícia de Toledo, Ohio, declarou que na noite em questão, eles foram chamados para um endereço na Lincolnshire Boulevard, onde uma testemunha relatou que alguém havia disparado uma arma de fogo e ferido um transeunte inocente no processo. Quando os investigadores chegaram, encontraram Cole caído e constataram que ele fora ferido por um tiro na cabeça. Ele foi levado rapidamente a um hospital após atendimento inicial, e os médicos fizeram o possível para salvá-lo. Mas, infelizmente, os esforços deles foram em vão e Cole faleceu. Depois, revelou-se que Cole e sua noiva voltavam para casa após visitarem o restaurante Taco Bell. Ao passar de carro pela residência em questão, alguém disparou uma arma de fogo por motivos desconhecidos e Cole foi atingido. As autoridades disseram que um grupo fazia uma festa no local, um Airbnb, e acreditam que uma discussão começou entre 2 ou mais participantes. A briga evoluiu para a violência e vários tiros foram disparados, resultando em Cole ferido. Um vizinho relatou que antes da festa começar, uma mulher bateu à sua porta para informá-lo de que faria uma festa na vizinhança mais tarde naquele dia. Ele acrescentou que em poucas horas, cerca de 150 pessoas apareceram e ficou impossível transitar pela rua. Como a festa tinha se espalhado pela rua, ficou claro que os participantes da festa já tinham bebido muito álcool desde então. A polícia retornou para recolher celulares deixados. Depois, investigadores souberam que outro homem chegou ao hospital após ser atingido. E foi determinado que ele também ficou ferido na festa, provavelmente pelo mesmo agressor. E ele se recuperou totalmente, já que tantas pessoas estavam presentes durante o incidente. Alguém na festa com certeza viu quem disparou a arma de fogo. Mas ninguém se apresentou, seja porque estão protegendo o culpado ou porque têm medo de sofrer retaliação. Nenhuma informação adicional foi recebida. E a polícia pediu que qualquer pessoa que esteve presente na festa naquela noite ou que tenha informações sobre o agressor se apresente para que a justiça seja feita no caso de Cole. Após o ataque, os pais de Cole entraram com um processo por morte por negligência contra Jennifer Wolf, a proprietária do Airbnb. Eles alegaram que ela não exerceu a devida diligência ao organizar a festa e que foi indiretamente responsável pela morte de Cole. Eles afirmam que Wolf não monitorou o tamanho da festa, que estava sendo realizada a poucos metros da casa de Cole. Eles também afirmam que ela não garantiu a segurança dos participantes e da comunidade próxima. E eles acreditam que tem direito a uma indenização de 25 milhões de dólares e mais 10 milhões em danos punitivos. Se você souber quem é responsável pela morte de Cole ou puder fornecer à polícia qualquer informação útil sobre o caso dele, pedimos que entre em contato com o Crime Stoppers pelo número 419-200 e 55.111. Número 1. Um caso incomum começou a se desenvolver na Filadélfia em dezembro de 2025, quando um motorista de guincho foi atacado enquanto estava de serviço. O incidente terminou com o motorista perdendo a vida. Mas, no mês seguinte, o caso ficou ainda mais complicado, graças a mais 2 ataques semelhantes que ocorreram no dia 22 de dezembro. David Garcia Morales, de 20 anos, trabalhava para a empresa 448 Towing and Recovery e estava dirigindo um dos caminhões de reboque brancos da empresa.
Por razões desconhecidas, alguém se aproximou do caminhão e disparou uma arma de fogo, atingindo David e tirando sua vida. Quando os investigadores chegaram, encontraram David e seu caminhão ainda vivos. Ele foi levado para um hospital, onde recebeu atendimento, mas no dia 26 de dezembro faleceu em decorrência dos ferimentos. Enquanto isso, a polícia começou a procurar evidências ao redor do veículo dele e encontrou imagens de câmeras de segurança de um Jeep Grand Cherokee azul marinho que estava sendo dirigido pelo agressor. A imagem foi divulgada ao público e foi observado que o veículo apresentava danos no teto solar e na janela traseira. 3 semanas depois, outro ataque aconteceu contra Aaron Whitfield, de 25 anos, que trabalhava na mesma empresa de reboque. Ele e a namorada estavam no caminhão dele, nas ruas Busselton e North, quando foram atacados com uma arma de fogo. Câmeras de segurança registraram um sedã cinza se aproximando do caminhão, quando alguém no carro sacou uma arma e atirou nas pessoas. Os veículos pareciam sair rapidamente e investigadores acreditam que foi um ataque planejado e coordenado. O carro foi encontrado e analisado em busca de pistas. E espera-se que os atacantes tenham deixado seu DNA ou impressões digitais para trás, o que pode ajudar na identificação deles e levar à sua prisão. Infelizmente, Aaron não sobreviveu ao ataque, mas sua namorada, que sofreu ferimentos na perna, foi levada às pressas para um hospital. E espera-se que ela se recupere totalmente, com 2 ataques semelhantes tendo ocorrido em um período tão curto de tempo. A polícia está investigando se os 2 casos estão relacionados. Eles também estão investigando um terceiro caso do dia 23 de novembro de 2025, no qual Aaron Smith Sims, de 26 anos, foi atacado. Na época, Aaron trabalhava como observador para motoristas de guincho. Isso significa que ele tinha a responsabilidade de informar os motoristas de guincho da região sobre acidentes que haviam ocorrido, para que eles pudessem correr até o local e oferecer ajuda. Depois que Aaron foi atacado, ele foi levado para um hospital e por um tempo havia esperança de que ele sobrevivesse, mas ele faleceu em 4 de janeiro de 2026. Todas as 3 vítimas nesses casos trabalhavam na mesma empresa de reboque, e como os ataques contra elas foram tão semelhantes. Foi sugerido que alguém com rancor contra a empresa está realizando os ataques, mas isso ainda não foi comprovado. A polícia sugeriu que isso pode fazer parte de uma guerra territorial na região. Empresas de reboque na Filadélfia já tiveram conflitos sobre quais áreas cada uma deveria cobrir. Em alguns casos, essas disputas se tornaram violentas. Até o momento, nenhuma testemunha se apresentou e, apesar das imagens de câmeras de segurança que foram encontradas, nenhum suspeito foi identificado. Qualquer pessoa que tenha informações sobre esses ataques deve enviar uma dica ligando para 215-6868-477. Muito obrigado por assistirem, pessoal. Se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Unknowns e vejo vocês no próximo.